Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo, referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui, gente, eu estarei apresentando para vocês o grafo radar, que é mais um gráfico aí disponível na biblioteca Matplotlib. Então, gente, o grafo radar, ou radar chart, exibe múltiplas variáveis em um plano circular, sendo útil para comparar valores em diferentes categorias. Aqui eu tenho um exemplinho para a gente entender a aplicabilidade desse gráfico, que consta do seguinte: aqui eu tenho 4 categorias referentes a atletas. Então eu tenho aqui 2 atletas, o atleta A e B, e eu vou compará-los com relação à velocidade, força, agilidade e resistência. Aqui eu tenho listas de valores que foram normalizados. O que é isso, professor? Vamos imaginar que existe uma velocidade máxima padrão, uma força máxima padrão, uma agilidade máxima padrão, uma resistência máxima padrão. Então, dentro desse máximo, eu faço uma regra de 3 e monto isso aqui, após os testes com o atleta A. Eu percebo que ele tem só 50% da velocidade. Já o atleta B ele atinge 90%. Com relação à força, o atleta A atinge 70%, o atleta B atinge 60%, e assim funciona também para agilidade e para resistência. Aí eu crio essas duas listas aqui. Quando eu olho para as listas aqui, como eu tenho poucas categorias, eu consigo rapidamente verificar qual deles é o mais rápido, o mais veloz, digamos assim. É o que tem 90%, então o atleta B. Qual deles, por exemplo, é mais forte? O atleta A. Qual deles é mais ágil? O atleta A. Qual deles, digamos assim, é mais resistente? O atleta A, embora no caso da resistência já seja mais próximo um do outro. Só que olhar as coisas assim fica meio chato. Então, compilando aqui, depois a gente volta para alguns detalhes, nós temos colocado nesse gráfico aqui. Observe que aqui no gráfico eu tenho uma variação que começa aqui de 20, 40, 60, 80, 100, que mede exatamente o potencial desse cara com relação àquela categoria. Por exemplo, com relação à resistência, ambos, como a gente percebeu lá, 85 e 80, eles são parecidos. Embora o atleta A ele ganhe do B por pouco. Quando você vai para a força, o atleta A ganha de B por uma diferença um pouco maior em relação à resistência, embora meio que você pode pensar em valores diferentes, pode até não ser comparável essas duas coisas, mas comparando aqui força dos dois, aí eu vejo que o atleta A ganha. Quando eu vou para a agilidade, o A ganha também. Parece que essa distância aqui é um pouco maior do que essa aqui. Aqui eu tenho uma distância, sei lá, do atleta B para A em relação à força é de quanto? De 10. Já em relação à agilidade, de 90 para 75, 15. Então, meio que a gente consegue fazer essas estimativas. Dentro dessa faixa aqui, que é 80 e 100, ele está com o quê? 90 pontos. Ficou bem no meio, agilidade. Mas quando eu olho para a velocidade, eu vejo que o atleta B ele ganha muito, por muito, do atleta A. Então, se eu tenho um desafio só de velocidade, olhando para esse gráfico aí, eu vou levar o atleta B. Agora, se meu desafio fosse, por exemplo, de força e agilidade, aí eu vejo que ambos o atleta A ganha. Se fosse envolver essas duas categorias, então eu levaria o atleta A. Agora, por exemplo, se fosse envolver resistência e velocidade, embora o atleta A ganhe resistência, mas o ganho dele é muito pouco em relação ao B. A velocidade B talvez compense levar ele para esse desafio que envolve essas duas características aqui. Então, perceba que eu consigo extrair uma informação bem interessante. Eu consigo comparar os dois. Para eu traçar esse gráfico, o que eu faço? Primeiro, eu tenho aqui as listas, no caso, a lista com as categorias. Aí as listas com um valor para cada categoria dos dois atletas. Poderia ter um terceiro atleta aqui, você pode colocar também, isso é fácil. Aqui eu tenho como vai funcionar os ângulos, então essa parte aqui eu deixaria fixa, certo? Se você quiser alterar alguma coisa, quem pergunta para o GPT como é que faz essa alteração, eu não vejo necessidade nesse momento aqui, que eu estou querendo só mostrar a existência desse gráfico. Depois vocês podem pedir, professor, faz mais um videozinho sobre radar, a gente volta aqui e faz algo mais explicado. Então, aqui eu tenho 2 gráficos. PLT polar é para eu fazer a figura aqui. E o fio ele vai ajustar os ângulos do atleta A. Então, essa parte inicial aqui diz respeito ao atleta A. E essa outra parte é o atleta B. Por exemplo, se eu apagar isso aqui tudo do atleta B, eu vou ter um gráfico só com o atleta A. Não fica legal para comparar. Embora eu veja que A se destaca mais em agilidade e resistência. Olhando aqui. E se destaca menos em velocidade. Quando
dar um Ctrl Z aqui, ó, eu boto os dois, aí eu posso comparar um com o outro. Então aqui eu tenho as configurações da parte gráfica de A, as configurações da parte gráfica de B, né, que estão aqui, né, em laranja, né, laranja é claro, certo? Aqui, por exemplo, esse maker aqui é o marcador. Aqui eu tenho uma bolinha, né? Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia botar aqui um X, ó, o marcador de A agora é um X, vou botar um X maiúsculo. Olha, ó, apareceu um X aqui, ó, no lugar da bolinha, certo? Então essas modificações, algumas delas a gente até já passou, certo? Então eu tenho a parte polar, que é a parte circular, e aqui a parte do atleta, e a configuração do alfa, que é o quê? É a coloração. Por exemplo, se eu botasse aqui 0.9, então a cor referente ao atleta A, que ele pegou aqui do sistema, né, a gente não deu uma cor, né, não estou vendo ela aqui, ela veio como padrão ser azul, né? Eu vou deixar esse azul mais escuro, ó. Opa, acho que eu apaguei alguma coisa aqui. Ah, tá, o marcador aqui, ó, sem a aspa, né? Pronto. Então, ó, ficou um azul mais escuro. Certo? Se eu quiser um laranja mais clarinho, estou querendo olhar mais para o atleta A do que B. Então, ó, fica um laranja mais clarinho aqui em A e um azul mais escuro, né, aqui em B. Então, eu posso controlar esse alfa aqui, certo? Voltar aqui o nosso gráfico ao normal para você testar. Aí vai fazendo as edições. Por exemplo, atleta A, se eu mudar aqui, vai mudar esse nome. Se eu mudar aqui o desempenho das categorias, vai mudar também. Né? Esse tweaks aqui, ele vai... Se a gente, por exemplo, tirasse ele, ó, o que ia acontecer? Né? Fica o gráfico, ele ficou mais vazio, né? Vamos voltar aqui para você ver a diferença. Então ele botou só graus, tá vendo? Não ficou uma coisa muito legal. Então se eu boto -1, então ele vai tirar os ângulos, né? Pronto. Certo? Então se os ângulos não forem importantes, eu tiro eles da jogada. Então isso aí você vai mexendo, que vai vendo essas configurações. Eu recomendo que você, caso queira ver mais algum extra nesse tipo de gráfico, afinal só dei um exemplo, vá lá no GPT, joga o GPT, eu queria ver o que você pode me dar a mais nesse gráfico. Ou já faz uma pergunta específica, pô, eu queria nesse gráfico inserir tal coisa. Né? Aí ele vai lá, né, vai dar um jeito lá de ajustar para você. Beleza? Ou dizer que é impossível. Né? Aí recomendo você usar o tipo de gráfico se esse aqui não for adequado. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado, gente. Muito obrigado. Até a próxima.